part-time lover. I can feel your love pulling me up from the underground. I don't need my drug. We could be more than just part-time lovers. I can feel your love picking me up from the underground. I don't need my drug. We could be more than just part-time lovers. Fala pessoal, seja muito bem-vindo à Casa 809. Muita gente tem dúvida se aquele gesso convencional, aquela plaquinha 50x50 dá muito trabalho na hora de pintar. E qual o material certo para não se descascar no futuro. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que eu fiz aqui em casa, desde a vedação com PU 40, a pedido do gesseiro, até a escolha da tinta epóxi para o banheiro. E o rendimento dessa lata de tinta, quanto a gente gastou, um metro quadrado. Venha conferir comigo, vamos lá! Ó, resumo dos materiais que você vai precisar para pintar aí o teto de gesso. Você vai precisar, no meu caso aqui, eu precisei de PU, esse aqui, comprei um PU pela Shopee mesmo, ou pode ser silicone. Como o teto é branco, eu comprei a cor branca. Essa aqui é pra gente terminar, fazer lá fora na garagem. Você vai precisar de uma pistola, né? Essa pistolinha aqui, ó, encaixa e manda ver. O que você vai precisar? De lixa. Eu não passei massa corrida. Eu usei esse aqui, ó, no caso meu esposo. E não sobrou mais lixa, tá? Foi tudo. Esse daqui eu tirei do lixo ali pra mostrar pra vocês. Ele comprou P150. Ela é fininha. Só pra tirar mais o pó, né? As emendas, aqui nas emendas do gesso, entre uma plaquinha e outra, fica às vezes umas rebarba. Aí você precisa disso aqui. Depois você pega passa um pano. Esse pano já tá sujo também. Um paninho limpo, de preferência de malha. Passa um pano. Seco, né? Tudo seco. Aí você vem com... Não precisa ser essa marca, não tá sendo patrocinada, tá? Pode ser a Sherwin Williams, também é muito boa. Tem outras marcas aí também muito boas. Só você joga no Google e verifica se tem muita reputação boa, se vale a pena, os pós e os contras. E eu joguei esse aqui, tava em conta, comprei esse aqui. Aí fui lá e comprei mais um pequenininho para terminar. A lata de 18 não deu. Já fiz duas, tem lugares que eu fiz 3 de mãos. Ela é direto ao gesso. Na primeira de mão a gente tem que diluir aqui ele pede, olha que é, acho que é o outro lado. Vamos duro aqui, né? Eles pedem para diluir 50% ali, ó, 50%. Na segunda pintura, na segunda de mão você pode vir com 20%, né? Mas eu vim com tudo 50%, por enquanto. Fiz duas de mão, 50%. Deu bem, fechou bem, né? E rende também. Se você não colocar água, ela é grossa, ela é bem grossa. Se você não colocar água, não vai te render e vai ficar tipo, eu não sei dizer pra vocês. Vou ver se eu encontro uma imagem. Se você não diluir em água, ele fica tipo áspero, parece que tem um aspecto laranja, sabe? Parece que tá com um monte de celulite. Você pinta, fica tudo aquela marquinha. Então, assim, diluído em água, evite isso. Também vai, né? Esse é um segredinho que meu pai ensinou. Do rolinho, né? Pra pintar. Geralmente eu uso médio a mais curto. Não gosto do grandão, porque ele encharca, ele sopa e só respinga. Compro um anti-respingo e prefiro os pelos baixo, tá? Baixo a médio. Assim, ó, ele segura bem e pinta. Respingar, todos eles vão dar uma respingada, né? Dependendo do excesso que você colocar. A bandeja, eu esqueci de trazer uma bandeja aqui, eu peguei uma bandeja. Esse aqui eu não precisei colocar, né? Como eu já disse pra você, ele é 2 em 1. Ele já é direto no gesso. Ele dispensa o fundo preparador, selador. Eu coloquei em todas as áreas da casa, menos nos banheiros. Aí eu vim e coloquei esse aqui, nessa marca aqui, eu comprei no Mercado Livre, eu comprei na verdade da Masa e me mandaram esse aqui. Eu passei esse porque eu passei a tinta epóxi branca, acetinado, para a área molhada ali, que é o banheiro principalmente, né, por causa do vapor ali, quente, água quente, do chuveiro. Eu vi muita recomendação, eu vi um arquiteto falando que ele faz isso. E eu não coloquei nenhuma misturinha, até comprei uma cola para colocar, mas eu fiquei com medo de não dar certo, lá na frente, de dar algum problema. Então, pro meu banheiro, gente, eu coloquei, passei esse aqui. Uma ou duas, eu passei 2 de mão, tá? Passei 2 de mão. Esperei conforme o fabricante pede aqui, é só ler ali, se tem que esperar 4 horas, eu acho que eu esperei um dia. Aí vim novamente, passei ele, esperei mais um dia pra vir com essa tinta. Aí essa tinta, no primeiro banheiro eu passei 4 vezes, esse agora eu passei somente 2. Vou passar mais 1 ou 2, dependendo conforme tiver aqui dentro da tinta, né? Essa tinta também, ela é diluída.
Eu só não lembro quanto que eu diluí. Só dando uma olhadinha ali. Acho que é 20% só. Mas é bom diluir um pouquinho. Esse aqui não precisa. What makes this heart beat faster? Esse aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu ver aqui. What makes this heart Ó. Opa. Ó. É vários pedacinhos esse aqui tem, ó. Então, tem que coar, não tem jeito. E olha como é que é grosso. Ó, parece uma massa. Esperar de 20 a 40 dias para a cura do gesso. Só assim depois você pode entrar com massa corrida ou acrílica. Se não quiser, não tem problema, só lixar. E passar um pano de algodão levemente úmido. Agora o segundo passo. Eu perdi o vídeo do meu esposo passando o PU 2040, mas estou mostrando aí para vocês como que é essa brecha que tem entre a parede e o teto de forro de gesso. Tem alguns profissionais que não deixam. Após 40 dias, e depois de ter passado também o PU 40 nas laterais, lixamos toda a área, principalmente nas juntas da plaquinha 50x50. E passamos um pano levemente úmido para tirar todo o pó. E viemos com a tinta direto, né, que é selador e tinta. Comecei fazendo primeiros recortes nas pontas. Depois que eu fiz o recorte, eu vim pintando uma de mão na área total. Uma dica de ouro: nunca pinta a parede ou teto nos dias chuvosos ou muito úmido, a umidade do ar muito alta, acima de 70 ou 80. Porque vai bolhar e pode descascar e dar problema futuramente com bolor, mesmo anti-mofo, tinta emborrachada, por experiência própria. Não faça isso, tá? Eu pinto desta maneira. Depois do recorte, eu coloco bastante tinta no rolo, mas não encharco muito. Aí começo a vir no vai e vem. Eu nunca começo da pontinha, porque ele fica muito cheio. Então da pontinha eu vou até, do meio eu vou até as duas pontas. Aí coloco de novo, para não sobrecarregar e para não marcar. Eu fazendo assim não está marcando. Outro ponto a dizer também, que quando você está pintando, nunca esfrega muito ou aperta, porque senão fica marcando aonde o rolo ou o pincel, aonde você flexionou, né? Nunca faça isso. Vem mais de leve e vai de boa. Tem que ter muita paciência, mas no final o resultado é espetacular. fate must be a sign. This must be fate, must be a sign. So lost here. We don't have to go back to what we used to. Rather than stay, make a new life with you. This must be fate, must be a sign. So lost here, lost forever. Love being stuck here with you. Ти промова, чичка, не повуай, здесь и тачуай. Пастей умба, джал, ветен шуйта, сама сыруйта. А что то дая, не что душая, что ты задая, самый лёг, ты вшива сок, на тасифле, ну ты сифле, ну ты куе, все семена. Primeira de mão concluída, ainda está úmida. Como vocês podem ver, ainda está a marquinha do gesso. Lembrando que eu coloquei 50% d'água. O gesso ele aderiu bem, não deu problema nenhum. Porque alguns pintores não recomendam colocar tudo isso de água, né? Preferem que coloque entre 20 a 30% no máximo.
mas eu fiz o teste e deu tudo certo. E aí a primeira de mão ela fica como seladora. Mas assim, eu coloquei aqui 50% e deu certo, porque assim, o gesso, ele é inimigo, cortei o dedo, ele é o inimigo da água. Então, tem que fazer um teste, né? Pega um pouquinho, faz um teste, se realmente ficar assim umas bolhas, alguma coisa assim, você diminui, coloca 10, 20% no máximo, mesmo que a lata, o fabricante pede, né? O rolinho ali de microfibra, o tamanho acho que é 9 ou 10, eu tava olhando no papel lá no pacotinho, é os que eu uso assim, né? Uma mais baixa, até parece assim que ele tá velhinho, já usado, mas ele é assim mesmo, baixinho, muito grosso. Ele não é muito bom, ele vai dar aquele aspecto de laranja, né? Ou vai ficar aqueles pelinhos, assim por diante, né? E outra dica, você tem que pintar numa única direção. Se você vai pintar assim, pinta todos eles assim, ou assim, né? Numa única direção. Não colocar muita tinta, mas também não pouca tinta. Não é legal esfregar e também não é legal apertar, porque senão fica aparecendo. Então a casa toda dei aí 2 de mão. Foram 4 de mão na suíte, eu tô vendo aqui a minha colinha, senão a gente acaba falando um pouco a mais ou esquece de alguns detalhes. E no banheiro social eu dei 2 de mão, né, a tinta ali, eu falo epóxi, mas na verdade é só o nome ali, epóxi, né, porque o epóxi ele tem um produto a mais na lata e não é muito fácil pintar. Mas assim, é bom pintar nessas áreas, é antimorfo, tiver escrito ali na lata, né, mesmo que for tinta acrílica, antimorfo para banheiros, tetos e banheiros, é recomendável, né? Então, eu dei 3 de mão no banheiro social. Falta ainda a lavanderia tá crua ali, só passei dessa vez eu passei um fundo preparador, um selador, na verdade, um selador, porque ela tá meio mofada, começando a mofar. Isso que já fazem 4 meses, né, que eu fiz o gesso. Faz 4 meses que a gente fez o gesso. E já tá mofando, porque a casa fica muito tempo fechada, meu esposo vem todos os dias à tarde, mas não é o suficiente, né? E a esquadria, por mais que eu tenha algumas coisas a reclamar, mas ela veda bem, chega a suar aqui dentro, então esse é o problema, né? Ainda mais a minha casa, ela assim, aqui em Joinville é muito úmido, eu deixo essa janelinha aqui aberta, sempre aberta, e deixo só um pouquinho essa janela aqui aqui, mas bem pouquinho, uma fresta só para entrar um ar. Eu tô deixando, não abro toda porque pode chover, de repente chove, aí pode entrar água e bolorar tudo que é a parte de dentro, né? Ainda não foi passado tinta, a gente só passou selador nas paredes. Faltou a minha garagem, né? Faltou ainda a garagem por causa lá que tem muita areia ali no meio, eu tô deixando para depois. Mas eu vou dizer para você, já tem um sinal de bolor lá. Tem que passar, tem que pintar. Né? Tá um pouquinho cedo, né? Porque a gente ainda não tá morando na casa, mas por causa para prevenir não vir o bolor, né? Porque senão depois tem que ficar lavando, aí fica pior, né? Pior. Então eu gastei, falta só um pouquinho, 18 litros, né? Aquela latona de 18 litros, dei 2 de mão, lembrando que eu usei 50% de água, né? Eu usei 50% de água. Usei também, comprei uma lata, ainda não usei, uma lata de 3,6 para dar uma. Aí essa eu não vou diluir. Se eu colocar muito pouquinho de água só para misturar, essa eu não vou diluir, eu vou deixar bem mais grossinha. Se eu ver, eu vou deixar aqui, eu vou falar aqui depois do feedback. Se eu ver, tá pegando muita luz, né? Se eu ver que ele vai ficando umas bolinhas, vai craqueando o meu teto, aí eu passo novamente, né, a água, coloco um pouco mais. Deixa eu ver o que é mais. Porque ali, ó, segundo alguns pintores, né, eu posso repintar depois também com tinta acrílica, né, uma linha premium. Não importa qual a marca, só escolher uma linha premium. Se for específico para teto de banheiros e cozinhas, tá valendo. Isso eu vou fazer. Agora eu quero dizer aqui, eu tive 2 perrengues aqui com a minha pintura, gente. Como lembrando pra você, eu não sou profissional, eu vejo muito vídeos e peguei algumas dicas do meu pai. Na casa dos meus pais, quem pintou foi eu. Não tive nenhum problema, fizemos um teto de gesso, dessa de plaquinha, nunca tive um problema. Na época eu usei a marca Sherwin Williams pro teto e Resicolor, que nem existe mais, as paredes. E deu certo, né? Naquele tempo a gente não passava argamassa, só reboco bem fininho ali, show de bola, né? Hoje já tem argamassa, né? Massa corrida e assim por diante. O que foi os meus perrengues?
Eu sou obrigada aqui a deixar pra vocês, né? Comenta aí pra mim se você já teve algum perrengue, se você tem desejo de pintar a tua casa, se você vai pagar, né, um pintor. É legal quando a gente paga, né, alguém pra fazer, a gente não se incomoda, mas é um custo muito alto. Um pintor hoje é de 10 a 14 mil pra pintar toda a casa, né? Só mão de obra, fora outras coisas, né, que você tem que comprar. Né, se for para forrar o chão, se for para fitas, e assim vai muito dinheiro. Acho que a parte mais cara que tem numa casa é a pintura. O que eu tive problema com a tinta Souvenir. Eu comprei a lata ali de 18 litros e quando abri ela era muito grossa, bem grossa. E aí eu bati mecânico, peguei um pauzinho mesmo ali, e bati por 15 minutos, coloquei um pouco d'água, senão não tinha condições. E depois eu vim com aquele mecânico, né, pra bater massa. Meu marido bateu por 15 minutos e fomos colocando um pouco d'água. Aí depois eu tirei dali, fui fazendo em pequenas porções, no caso, cada vez que vou usar, né, eu fazia isso. E batia novamente, né. Tá na validade, mas soltava assim, quando tu ia pintar no teto, grudou um monte de pedacinhos, sabe? Como se tivesse um fundo uma crosta, assim, sabe, embaixo ali. Eu vou ver se eu tenho algum pedaço assim jogado por aí. Vou ver se a lata ainda tem, pra mostrar pra vocês. E esse pedaço, qualquer coisa eu vou mostrando a imagem aí. E pegava no teto e depois pra tirar, ele tirava o resto da tinta. Ficava assim um buraco, sabe, arrancava a tinta. E eu tive essa dificuldade. Tá na validade, eu pesquisei na internet, pode ser que eu coloquei um pouco mais de água, por isso que tava assim, não sei, mas era obrigada a colocar, já veio da tinta, porque dentro do balde já tava cheio de grumos, né? O que eu fiz? Eu peguei um pano e fui coando, sabe? Aí deu certo, aí parou, sabe? Limpou aquela tinta, né? O grosso ficou no pano. Resolvi com um tecido aí de algodão, né? E me ajudou. E a segunda coisa, eu não sei se é o gesseiro, porque na casa dos meus pais também tem o gesso, e não teve isso, né? Mas aqui tem muito buraquinho, tá cheio de buraquinho. E a gente não passou, meu marido não quis passar massa corrida, né? Só passamos no banheiro, acrílica. E tá cheio de buraquinho. Eu vou mostrar pra vocês no vídeo, vou fazer um tapezinho ali e mostrar pra vocês entenderem o que eu estou falando. E pra fechar, eu fui colocando massa corrida nos pontos, né? Eu estraguei. Eu tive que lixar tudo de novo ali, onde que eu coloquei massa corrida, não tocou o buraco, lixei, passei um pano para tirar o pó, né? Isso é importante antes de pintar, tá? Você lixa o gesso e depois passa um paninho levemente úmido para tirar todo o pó, ou um aspirador, tá? Tira o pó, porque senão o pó ele também craqueia e fica tudo pastoso e vai arrancando a tinta, vai arrancando ali o couro, eu chamo o couro do gesso, e tu passa raiva porque vai gastando e assim por diante, né? Que mais? Eu raspei ali aquela partezinha e agora eu vou terminando, né? Terminando ali, vou mostrar pra vocês como ficou o resultado final, né, gente? E eu vou deixar no link aqui pra vocês também como foi instalado o gesso, né? Assim que na instalação eu não gravei, né? Mas como ficou o gesso no começo, tá? Então é isso. Esse banheiro aqui, ele recebeu duas, ó, tá até sujo lá, duas de mão antes do meu esposo colocar os revestimentos. Eu pintei 2 vezes. E agora eu vou dar-lhe mais 1 ou 2 vezes aqui pra garantir bem, né? Deixar bem uniformizado também. Ó, foram 2 de mão. Vou ampliar aqui a câmera. Ó, não ficou mancha nenhuma. E lembrando, eu tava esquecendo, nos 2 banheiros, antes de pintar, de passar o selador, eu coloquei, pessoal, massa acrílica, tá? Nos 2 banheiros. Eu vi um arquiteto recomendando e eu segui essa dica. Eu apliquei nos 2 banheiros, massa acrílica. Acrílica. Ó. A massa acrílica, acrílica, eu acredito, né? É aquela que vai para a área externa. O banheiro é ótimo para não ter bolor. Fique ligado aqui no nosso canal, que eu vou sempre mostrar o resultado da minha casa. Daqui a alguns anos, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, eu mostro pra vocês se valeu a pena ou não. Eu tô seguindo todas as dicas recomendadas. A minha cidade é uma cidade muito úmida, agora é verão, beleza. Mas no inverno, aqui fica bolor preto, verde mesmo. Chega a 91, 95% de umidade. Então, mais uma vez mostrando aqui o banheiro.
Primeiro eu apliquei um selador específico para o gesso, ele serve para uniformizar a absorção de água, já que o gesso ele bebe muita tinta. Ó, pessoal, primeiro eu apliquei o selador específico para gesso. Ele, como eu já disse, ele serve para uniformizar a absorção, já que o gesso ele bebe muita tinta. Depois usei tinta epóxi à base d'água. Uma dica extra, gente, no banheiro o vapor é constante, né? A tinta epóxi ela cria uma barreira muito mais resistente à umidade e ao mofo do que tinta comum. Então vale um pouquinho aí o investimento para não ter uma dor de cabeça aí no futuro. O restante da casa, como eu já disse, né, o rendimento e a técnica, mostrando aí depois a sala, os quartos, a gente usou o balde aí da Souvenir. Utilizei a linha Souvenir direto no gesso, né, segui a recomendação de 50% de água para 18 litros. Isso é muito fundamental para a primeira de mão penetrar bem aí a tinta nos poros do gesso. E como eu já disse, antes eu apliquei o PU nas laterais, que hoje não aparece mais. E a vantagem dessa tinta é que ela atua já como selador e o acabamento, né? Ao mesmo tempo, o que agiliza aí muito o processo, o trabalho em áreas grandes. Teto terminado, 2 de mãos. Olha como ficou. Vou pegar desse ângulo. Vamos lá. Tem sombra, mas é por causa do sol, né? Mas tá certinho, tá tudo bem. Vamos lá. 1, 2. Lembrando que a parede não está pintada, só selada. Com seladora. O segredo de pintar é a paciência. Você tem que sempre ir do mesmo lado que você faz assim, ó, minha mão como tá. Eu sempre suja, né? Vai pintar desse lado, daquele lado, horizontal ou vertical. A não ser quando tá bem molhado, aí dá pra ainda. Vou girar aqui. Desse ângulo, né? Aí ficou a pintura de gesso. Não é difícil, também não é muito fácil, mas se eu consigo, você também consegue. Pode crer. Eu disse que não ia mostrar o quarto. Vamos... Ó, esse é o quarto da Manu. Aqui tem que pegar. Vamos ver se eu pego de um jeito melhor. Paredes não estão pintadas, tem um pouco de sombra ali, mas é da janela. Ó, estão pintadas segunda de mão também. Aqui é o corredorzinho, eu dei 3 de mão. Falta só colocar os spots, perfil, pendente, o banheiro social. Já tô mostrando, vou mostrar tudo, né? O meu quarto. Aqui é meio chatinho de fazer, os negativos aqui. Vamos pegar do outro ângulo. Opa! Agora vamos pro closet. Eu acho que eu esqueci de falar pra vocês que a casa por dentro tem 89 alguma coisa metros quadrados. Esse é o closet. Então a lata de tinta de 18 deu pra pintar, né? A minha casa por dentro. Mais 2 de 3,6. Uma de epóxi e a outra mais pequena. Ó, tá aqui, ó. Olha a sujeira que eu faço. Alguém é assim também como eu? Faz uma lambança? É por isso que minhas mãos são tudo sujas. Eu pego com a mão, gente. Não tem. Ai, meu Deus. Só a pintura aí do nosso gesso. Deu tudo certo. Vou deixar os valores na descrição, os materiais que eu usei. E quando eu terminar a garagem, eu faço um tour, né, mostrando outras áreas que estamos aí para terminar. Aí eu mostro a garagem. Beijos, tchau!